eu pensei em separar umas informações que eu acho, né, que eu pensando como clínico, como um oncologista, que eu acho que essas informações deveriam estar ou deveriam ser coerentes nos relatórios de ultrassonografia. Então eu resolvi fazer uma listinha aqui pra gente discutir isso, tá? Bom, a gente tem um curso online, que é um curso de redação de relatório. Nesse curso de relatório, a gente sempre fala que é importante dividir, né, o nosso relatório numa parte descritiva, né? Então, essa parte descritiva é a parte mais técnica, que normalmente a gente utiliza os termos ultrassonográficos, os termos técnicos para descrever as lesões, o aspecto normal das estruturas, enfim. Então é sempre essa parte mais prática. E uma segunda parte, onde a gente coloca a impressão diagnóstica. E a gente sempre fala também que essa parte da impressão diagnóstica é justamente a parte do relatório onde a gente tenta falar a linguagem do clínico, né? Então, onde a gente vai caminhar em direção ao clínico e o clínico caminhar na direção da ultrassonografia, né? Já que a gente muitas vezes acaba falando linguagens diferentes. Hoje, logo de manhã, o pessoal da professora Helena e professora Luísa, que fala bastante sobre clínica, é um perfil bem bacana, que eu também sigo, estavam falando que nós, ultrassonografistas, somos os melhores aliados deles, né? Lógico, quem trabalha na imagem em geral, mas o ultrassom, ele é, como diria um colega nosso aí, que também sempre segue a gente, é uma ferramenta semiológica, é a extensão do exame clínico, é a extensão do estetoscópio, como diria o Gregory Liciandro, né, o cara do FEST. E tirando, né, essas duas partes que eu falo, que é a parte descritiva, a parte técnica, e a parte de impressão diagnóstica, que é a parte médica, eu também acho extremamente importante a gente colocar as referências, principalmente quando você entra em questões onde o clínico, especificamente, quem vai ler, não importa qual a especialidade desse clínico, ele não essa informação não faz parte do conhecimento dele. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo que todo ultrassonografista saberia, né? Que a imagem de uma alça intestinal, ela tem um padrão em camadas e que a medida normal de um segmento X ou Y ou Z é tantos milímetros. Então, essa informação, ela é uma informação técnica, é uma informação a qual a gente ultrassonografista, tem conhecimento e tal, mas não necessariamente o clínico tem esse conhecimento. Então, quando tem valores de referência, valores de normalidade, ou uma imagem que seja patognomônica de algum tipo de lesão, a gente tem que colocar a referência no relatório, né? Eu acho que isso ajuda bastante a trazer o clínico na nossa direção, na direção de conhecer o teu embasamento, né? De onde você tirou aquela informação para poder interpretar a imagem que você está descrevendo. Então isso é bacana, é importante, né? Isso é algo que a gente vê bastante nos relatórios, nos laudos, nos resultados, enfim, de medicina humana, e que a gente vê pouco nos resultados de medicina veterinária, tá? Então, eu acho que é bacana a gente colocar essas referências em uma observação. Então, seria até num terceiro item, não necessariamente precisa ser na impressão diagnóstica, pode ser nas observações no final, tá? Então, vamos lá para as anotações que eu falei, né, que eu ia passar para vocês, que são referentes ao que compõe um relatório bacana, né, completo, né? Então, a gente no curso de relatório, a gente sempre fala que o relatório é um documento, tá? E tem um valor jurídico, a gente precisa ter muito cuidado com isso,
Eu sempre digo que ele pode ser usado a favor ou contra você em algum momento, e isso tem um timing para ser usado, tá? Então ele tem que conter a identificação completa do teu paciente, a descrição dos achados, como eu falei, né? Uma impressão diagnóstica e, nessa impressão diagnóstica, os eventuais diagnósticos diferenciais que aquela descrição técnica que você fez pode mover, né? E, por fim, essa última parte, as referências, como observações, por exemplo, tá? Eu tenho bastante contato com alguns colegas fora do Brasil e em alguns países é comum ainda uma sexta parte nesse relatório, né? Eu falei, a identificação, a descrição dos achados, a impressão diagnóstica, com os diagnósticos diferenciais, as referências e, lógico, as imagens que documentam o seu exame. E uma outra parte que, dependendo do local onde você trabalha ou até do país, né? Como eu falei, existe uma outra parte que é a parte de recomendações, né? Então, que às vezes a gente vê aqui no Brasil algumas pessoas colocarem. Então, caso clínico considere necessário para confirmação diagnóstica, sugere-se uma citologia aspirativa por agulha fina ou uma biópsia por fragmento, ou sei lá, um exame complementar X ou Y, né? Então isso seria a parte das recomendações. Bom, dicas, né? O que eu acho importante que a gente tente relatar da forma mais clara possível, tá? E na impressão diagnóstica, que nem hoje a gente estava finalizando o curso de ultrassom de pescoço e eu falei, é importante na impressão diagnóstica a gente ser direto e objetivo, não ser repetitivo. Na impressão diagnóstica não é para você repetir aquilo que você já escreveu na descrição. Não precisa você descrever de novo, né, de uma forma técnica. Vá direto ao ponto, né? Não precisa ser repetitivo. Outra coisa, por falar em repetitivo, não repita palavras, né? Então, se você, por exemplo, já utilizou algumas palavras referentes, por exemplo, não há evidências ultrassonográficas de alteração, e você ficar colocando sempre a mesma coisa, muda. A língua portuguesa é tão rica, né? Tenta utilizar outras frases que significam a mesma coisa para não ser cansativo a leitura do seu relatório, tá? Usar palavras, pelo amor de Deus, português correto, palavras corretas, escritas corretamente. Não usar palavras erradas. Hoje em dia tem um monte de aplicativo que a gente pode utilizar para corrigir o texto, né, enquanto está escrevendo. Não usar abreviações, siglas, a não ser que você tenha colocado o nome completo da doença e entre parênteses a sigla e depois tenha que repetir isso, daí ok. Mas você ficar se referindo a doenças ou a aspectos específicos com sigla, principalmente coisas de imagem, não é legal, tá? Que mais? As referências, como eu falei, né? Colocar a referência. Hoje o pessoal estava falando que algumas pessoas ainda usam ponto de interrogação para questionar literalmente as possibilidades diagnósticas. E eu estava explicando que aqui no Brasil, na veterinária, embora nós tenhamos um órgão que talvez fosse o responsável para tentar fazer uma sintonia fina ou padronizar a terminologia e imagem, a gente não tem essa padronização, né? Não existe publicado nenhum consenso de
terminologia em diagnóstico por imagem. O que existe é bom senso, né? Até falei isso na aula, tô falando aqui na live também. Então não existe um consenso, existe bom senso. O que é a questão do bom senso? Se você percebe que você não está sendo claro, muda. Tenta mudar, tenta conversar com outros colegas para ver como os outros colegas descrevem. Frequente congressos, faça cursos, converse com pessoas que estão antenadas com cursos e congressos em outros locais, em outros países, tá? Porque eu acho que isso pode ajudar muito a melhorar a tua clareza, a melhorar o teu diagnóstico até, né? Gente, mas quando a gente fala isso não tá relacionado com bater papo no WhatsApp, tá? Não que eu seja contra, pelo contrário, eu também bato, eu também tenho os meus grupos, a gente também troca informações, mas muitas vezes eu vejo gente falando, eu escutei tal coisa no grupo tal do WhatsApp. Ok, mas cadê o embasamento? Tá? Hoje, mais do que nunca, as pessoas falam muito em medicina baseada em evidência. O que quer dizer isso? Tudo aquilo que não está publicado em um periódico, em uma publicação oficial com revisores científicos, ou seja, que passou por um crivo. Não que a gente não tenha que acreditar, mas eu acho que a gente tem que desconfiar, tá? Se assim, isso daqui é onde você viu? Eu vi no grupo de WhatsApp. Pergunta pra pessoa que afirmou aquilo, onde que ela viu, onde ela ouviu essa informação. Ouviu a informação num congresso? Provavelmente a pessoa que falou no congresso, os palestrantes falam num congresso. Quando a gente bola uma palestra para um congresso, geralmente a gente se preocupa bastante em colocar, até nos próprios slides da palestra, as referências bibliográficas, ou durante a palestra, ou no final da palestra. Então, você que foi num congresso, escutou tal coisa e anotou, no final da palestra, anota também as referências, tá? Porque isso vai complementar a informação, pode ser usado para você nesse item que eu tô falando aí, que é a mais, de referências no seu relatório. Isso é bastante importante, tá? Outra coisa que eu vejo o pessoal se preocupando pra caramba, e lá fora não se preocupam, tá? Então, eu quero colocar os dois pesos na balança. É medida, tá? Então as pessoas aqui no Brasil, meu Deus do céu, a hora que eu passo um slide na aula com medida, tá todo mundo tirando foto, alucinado. Gente, medida tá na literatura, medida tá nos livros, medida estão nas tabelas, nas compilações que estão nos livros. Medida não é o parâmetro mais importante. É um dos parâmetros mais importantes. Então, ok colocar medida, ok, mas não é através das medidas que a gente se baseia para tomar referência, inclusive para fechar diagnóstico. Eu sei, tem gente aqui falando para mim que os clínicos se preocupam muito com as medidas. E o que eu sempre penso eu imagino que os clínicos se preocupem com medidas, gente, porque é uma informação objetiva, entende? Com relação à medida, ele tem a medida, ele tem o padrão de referência, isso é medicina baseada em evidência. Então, mais uma vez, por isso eu falo, os outros parâmetros que não são tão diretos e objetivos, que não são tão fáceis de serem compreendidos pelos clínicos veterinários, coloca referência, tá? Porque aí você vai mostrar para o clínico veterinário que de repente, quando você coloca lá que, por exemplo,
Hoje a gente estava falando disso, de linfonodos. Então você vai fazer uma pesquisa de metástase numa cavidade abdominal e aí você vai procurar não só a metástase tardia, você vai procurar também raciocinar em cima daquele paciente, olhando, puxa, aquele paciente tem um tumor, sei lá, um melanoma no membro posterior direito, tá? E aí você vai pensar, o clínico, o oncologista, sei lá quem, te pediu um ultrassom de abdômen. Você vai procurar metástase. Você não vai procurar metástase tardia só. Ok, você vai procurar metástase tardia olhando o fígado, o baço, para ver se tem algum nódulo, mas não é só isso que você vai olhar. Você vai raciocinar, porque você também é veterinário, você também tem raciocínio clínico. Então você vai lá e você vai pensar, bom, membro posterior direito, ele é drenado por tal cadeia linfática, o linfonodo ilíaco-medial, o linfonodo lombar esquerdo, o linfonodo inguinal, são os linfonodos responsáveis pela drenagem desse membro. Ok, beleza. Então eu vou olhar com mais cuidado esse linfonodo, eu vou fazer o estudo modo B, eu vou fazer o estudo Doppler colorido, eu vou fazer o estudo Doppler pulsado, porque são linfonodos passíveis de serem avaliados por essas técnicas, né? Então são linfonodos que geralmente não são tão profundos, são linfonodos que quando eles estão reativos, seja inflamatório ou seja neoplásico, a gente tem uma acurácia diagnóstica que a literatura fala que chega a 89% de certeza. Então, ótimo, eu vou colocar essa informação, mas essa informação não saiu do WhatsApp, não saiu da minha cabeça, ela saiu de artigo científico. Então, quando eu for colocar no meu relatório a descrição da distribuição vascular ao mapeamento Doppler colorido, eu vou usar a terminologia que aquele artigo utiliza, tá? Eu vou usar os valores de referência que aquele artigo indica que são sugestivos de um linfonodo neoplásico, por exemplo. Então, isso é realizar medicina baseada em evidência, certo? Deixa eu escutar aqui o que o pessoal está escrevendo, que eu só tô vendo passar informação e não tô conseguindo ler aqui, ó. Vamos ver, a Michele falou, você fala sobre irrigações de linfonodos no seu curso de Doppler? Sim, eu falo, Michele. Obrigada pela propaganda. O grupo PBVET. Quem é aqui do grupo PBVET está falando? São as meninas? Porque eu vi que o Doug entrou também. Semana passada fiz uma pesquisa também e sugeri que o linfonodo ilíaco-medial fosse metastático devido às características dele e à localização do tumor primário. Olha, viu? Em membro posterior direito. Exatamente o que eu tô falando, tá vendo? Obrigada por você corroborar o meu exemplo hipotético, né? Bacana, muito legal. Então, e aí, o clínico, ele não tem o dever de compreender essas informações técnicas que a gente está passando, uma terminologia mais específica. Dizer, por exemplo, que o linfonodo tem uma distribuição vascular em padrão misto. Aí o veterinário vai falar assim, putz, mas que diabo é padrão misto? O que isso significa? Né? Então, assim, isso é a tua descrição técnica, tem que ter a referência de onde você tirou esse padrão misto, né? Não é ficar escrevendo o que dá na tua telha, falar, o Doppler pintou, tá com muita cor, tá com pouca cor, tá muito vascularizado, tá pouco vascularizado. Isso não é baseado em evidência, isso não é baseado em artigo, isso pode ser uma percepção sua que pode ser diferente de outro ultrassonografista. Então a gente não tá falando a mesma língua, a gente tem que falar a mesma língua. E pro clínico, daí sim, na impressão diagnóstica, você colocou lá a sua referência e colocar o que aquilo significa. Como a colega aqui do grupo PVVET falou pra gente, linfonodo neoplásico, tá? Linfonodo tumoral, ok? Então, isso é bacana a gente colocar isso. Isso vai indicar segurança no seu trabalho, tá? Então, quando você coloca essas informações,
e quando você é mais direto, mais objetivo, não fica colocando questionamentos, que no fim acaba às vezes até sendo os questionamentos, os pontos de interrogação que antes a gente usava, nada mais eram do que os diagnósticos diferenciais que hoje a gente coloca de uma outra maneira, né? Redigindo de uma outra maneira. Mas daí mostra mais segurança para os clínicos, né? Deixa eu ver aqui, a medir sempre o que está alterado, isso a gente estava falando já, né? Não se preocupar tanto com medida, se preocupar com medida, mas dentro daquilo que é um conjunto de parâmetros, né? Outra coisa que eu acho importante, nesse formato que a gente está colocando, eu costumo dizer que às vezes a gente acha aqueles pacientes idosinhos que eles são, não existe essa palavra, tá? Mas é polisculambótico. Então, o paciente que tem de tudo um pouco, tá? Esse paciente que tem de tudo um pouco, dentro de um contexto clínico, às vezes, algum dos achados pode ser um achado incidental e muitas vezes, dentro daquele contexto clínico, ele é o achado que o clínico queria saber, porque o clínico fez uma pergunta. Quando ele tá te mandando o exame ultrassonográfico, ele tá fazendo uma pergunta e ele quer a resposta, tá? E qual é a resposta? A tua impressão diagnóstica dentro desse contexto clínico é a resposta, tá?